João capítulo 5, do verso 1 ao verso 9, é o texto que eu vou deixar com vocês nessa noite. Um texto já conhecido, a Bíblia se renova, de Gênesis a Apocalipse. Na verdade, hoje eu, meditando para trazer a pregação aqui, me deparei com um texto que Agostinho, que foi um dos pais da igreja. O que são os pais da igreja? São aqueles que viveram logo depois dos apóstolos. Os apóstolos morreram e daí vem a era da igreja, né? E aí vem esses religiosos, escreveram muitas coisas. Agostinho foi um desses. E ele disse assim que o Novo Testamento está dentro do Velho Testamento. E eu captei isso assim, de uma maneira muito interessante no meu interior, assim. É como se realmente o Novo Testamento tivesse assim, lá dentro do Velho Testamento. Quase que não precisaria escrever o Novo, no sentido de que ele está embutido, né? E o Velho Testamento se revela no Novo Testamento. Por que se revela? Porque o Jesus que a gente vê no Novo Testamento, ele é encontrado lá desde Gênesis. Basta você ter um olhar espiritual, uma leitura realmente além da letra, que você consegue ver Jesus nos escritos. Isso eu vou falar em outra pregação em algum momento com vocês. Deixa eu ler o texto aqui de João 5. Cláudio, bem-vindo, Cláudio. Deus abençoe você. Como é que estava lá, Camboriú, a praia? Conseguiu achar a igreja, Cláudio, ou não? Não achou a igreja? Muito bem, eu até falei o que você... Aí, ó. Igreja de praia é brincadeira, né? Muito bem, João 5, capítulo 5, verso 1 diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém existe próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém, gente? Senhor, tua palavra é tão linda, ela aquieta o nosso coração, ela traz renovo, esperança. A tua palavra por si só aumenta a nossa fé. Obrigado por esse descanso com esses irmãos amados juntamente, Pai. Abençoa, Deus, toda a casa, a família, os filhos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Enquanto o pastor Daniel falava, eu aqui me voltei para o texto, mas eu olhei agora aqui, olhei um pouquinho o contexto desse texto, que é os versículos anteriores. Mas vou fazer um parênteses antes de continuar, dar assim os parabéns para o Eduardo. Parabéns, viu, Eduardo? Viu, Eduardo? Parabéns, filho, pelo seu trabalho. O pastor vê, viu? Você com a mamãe e as crianças. Você é um dos exemplos de como cuidar dos filhos na igreja. De verdade, a Rosana sempre cita isso para mim. E eu vi ele saindo lá fora com os nenéns aí. Não basta só ter 5 crianças. Tem que cuidar deles, né, Eduardo? Deus abençoe. Você também, minha filha. Amém. Irmãos, aí eu estava vendo o texto. Sabe o que fala o texto anterior junto com vocês aqui? O pastor está lendo o texto do paralítico de Betesda. É que Jesus, para chegar nesse lugar onde ele está, ele vai curar o filho de um oficial de um rei, que tem em casa o filho doente.
E Jesus cura essa criança só com uma palavra. O problema não foi nem só Jesus curar essa criança com uma palavra que ele nem viu o doente. Mas, irmãos, o poder do acreditar na palavra de Jesus. E eu confesso que eu quase mudei o texto para pregar só desse homem aqui. Porque é maravilhoso, isso me chocou. Claro que a gente já leu o texto. Porque, gente, no capítulo 43, no verso 43 do capítulo 4, que é o texto anterior ao que eu li, ele vai dizer assim, ó, em 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia. Olha só, porque Jesus mesmo testificou, olha isso, que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Jesus está incomodado com a incredulidade, que ele não pode fazer a obra, gente, porque o pessoal não está acreditando no que ele faz, quem ele é. E ele vai se deslocando para outro lugar. Só que, graças a Deus, vou dizer assim, que mesmo ele se movendo para outro lugar, ele encontra gente no caminho que crê no seu poder, no seu jeito de fazer, de trabalhar, de curar, de fazer a obra. Aí o texto vai dizer assim, no verso 45, chegando pois a Galiléia, os galileus o receberam. Fala comigo, eles o receberam, fala. Irmãos, olha que coisa linda. Você sabe por que Jesus está tendo agora a oportunidade de continuar fazendo milagre na sua história? Porque eles o receberam. Todos aqueles que recebem Jesus sempre recebem algo, porque recebeu Jesus, amados, recebeu Jesus. Só o fato de receber Jesus já recebe um milagre. Eles receberam Jesus tão lindamente, porque escuta, chegando pois a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa, a festa da Páscoa. Eles tinham ido lá e tinham visto o que Jesus fez em Jerusalém. Olha a importância, irmãos, dos crentes estarem no mesmo lugar, dos crentes estarem na mesma fé, vendo as mesmas obras, porque daí as pessoas se edificam conjuntamente, e aí um reparte com o outro as bênçãos. Você já imaginou esse povo que viu as bênçãos de Jesus chegar contando para os outros assim, olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo, e aí não existe maledicência, existe contar a bênção, e contar a bênção, e contar a bênção. Gente, se eu tivesse naquele lugar e as pessoas chegassem assim, ó, um chegava para mim e falava assim, ó, Jesus fez isso lá, eu vi ele curando o cego. Aí chegava o outro e falava assim, ó, Jesus foi lá e curou o paralítico. Aí chegava o outro e falava assim, ó, Jesus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Gente, quando eu chegasse a ver Jesus pela primeira vez, o que ia acontecer comigo? Eu ia dizer assim, é Ele, é sobre eles é sobre Ele que eles disseram. Eu ia abrir meu coração para receber. E é assim, irmãos, nos dias de hoje não pode ser diferente, porque Jesus está vivo, e Ele está vivo na igreja, Ele está vivo em mim, Ele está vivo em nós, e quanto mais nós falarmos dEle, mais as pessoas vão acreditar nele. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. E aí não são muitas as oportunidades, porque o texto vai dizer assim, ó, no verso 46 do capítulo 4, segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera, olha só, da água fizera vinho, e havia ali um oficial de um rei. É onde eu parei. Ele voltou no lugar do milagre, de transformar a água em vinho. Tinha um oficial de um rei, cujo filho estava enfermo, lá em Cafarnaum. Irmãos, desculpe eu falar, é que eu vou lembrando, né? Eu estive na cidade de Cafarnaum, onde você vê no YouTube, nos faces da vida aí, uma sinagoga destruída, só tem as colunas. Essa sinagoga Jesus ministrou. Na cidade de Cafarnaum morava Pedro. Quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei olhando, o lugar parece a igreja aqui, cheio de colunas, como nós estamos vendo as colunas aqui, só que são aquelas colunas romanas, redondas, né? Umas caídas, a gente vê claramente como se fosse o altar aqui, da ministração, e eu sentei numa daquelas pedras, e só de tocar naquelas pedras, eu falei assim, será que Jesus se encostou por aqui?
O que o pastor, quando eu falo dessas coisas, é para mostrar para você a verdade do texto. Esse homem morava lá, nesse lugar, e ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele pelo caminho e rogou que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morrendo o filho dele. O filho dele tinha uma febre, a doença não é traduzida aqui, mas tinha uma febre, e o menino estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e milagres, vocês não crereis. Está dizendo o texto aí no verso 40 e pouco, 48. Disse o oficial assim: ó, oficial, irmãos, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus disse para ele assim: ó, vai, o teu filho vive. Olha que coisa linda, irmãos, esse texto. O teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Simples assim, gente. Eu quero que o Senhor vá lá. E Jesus falou assim: vai que o teu filho vive. E o homem simplesmente foi. Mas ele não foi decepcionado, virando as costas, murmurando, qualquer coisa dessa natureza, como Naamã fez, achando que não podia ser curado no rio Jordão, mas nos rios da sua terra, da sua gente, do jeito da gente. Aí o texto vai dizer que os servos foram encontrar o homem no caminho. Aí os homens disseram para ele assim, está aí no texto, os homens disseram para ele assim: ó, o seu filho vive. Aí ó, olha o que eu vou dizer para vocês. Só que quando ele vai dizer o seu filho vive, ele falou assim: ó, que horas que isso aconteceu, que a febre o deixou? Aí ele falou, era em torno das 7 horas. Olha para mim, gente, você está vendo que a fé também participa nas coisas naturais da vida da gente? Jesus falou que o menino estava curado, o homem foi pelo caminho, alguém disse: seu filho vive. Ele fez uma referência da hora, do momento. Vocês estão vendo? Ele fez uma conjectura das coisas. A gente pode pensar no trabalhar de Deus, no natural também. Ele chegou à conclusão, olha aqui, ele chegou à conclusão, foi mais ou menos nessa hora que Jesus falou que ele ia ser curado. Não é lindo, irmãos? A gente viver com Jesus assim, em casa, no nosso dia a dia, conversando e pensando as coisas de forma, não precisa ser tão espiritual. A gente pode apenas narrar os fatos, juntar as horas e dizer: olha, é como se fosse assim, alguém pede uma oração na igreja, e aí a gente ora aqui, pelo hospital e não sei o que, e daí fala assim: olha, qual é a resposta? Bom, nós oramos pelo seu problema. Pois é, ele já recebeu alta, foi uma bênção. Então a gente fica pensando, foi o médico, foi o remédio, a enfermeira, a cirurgia, e a oração? A oração, irmãos, também. A oração também foi elemento, a oração também foi argumento, a oração também foi fato para o trabalhar de Deus. O teu filho vive. Olha para mim, verso 53. Entendeu, fale comigo, entendeu? Está vendo, pelo entendimento? Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma que Jesus disse: o teu filho vive, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Maravilhoso. Todo mundo creu. É por isso que eu falo que igreja não é invenção de homem, irmãos. Igreja é invenção de Deus, porque quando toda a casa crê, a ação, o mover, o poder é maior. Até Jesus saiu do meio dos incrédulos.
Porque o profeta na sua casa não tem honra. Entende? Jesus quer estar num ambiente onde a gente crê nele, no seu nome e no seu poder. E o ambiente é esse. O ambiente é aqui e agora, onde eu e você, onde nós estamos. Amém, irmãos? O lugar, o homem, Jesus e o que aconteceu. O lugar era em Jerusalém, no tanque de Betesda. E esse lugar era um lugar feio, era um lugar difícil, complicado, para até não dizer nojento. Só tinha gente doente, tinha gente cego, tinha gente paralítico, tinha gente coxo. Olha para mim, está parecendo com o mundo da gente, onde talvez esteja pior do que os dias de Jesus, porque existem até doenças novas nos nossos dias. Era esse lugar que esse homem, gente, se encontrava. E quem é esse homem? Esse homem nós não sabemos o nome dele. Nós sabemos que é um homem. Não é uma mulher. É um homem. E ele está doente há 38 anos. Esse homem doente há 38 anos, irmãos, ele é uma pessoa desiludida. Ele tem uma desilusão na vida por 38 anos de doença. Porque, irmãos, para o doente, o tempo demora a passar. Você já ficou numa cama de hospital, principalmente? Meu Deus, como demora a passar. Graças a Deus, faz muitos anos que eu não fico no hospital. Eu só era moleque, quebrei a perna e fiquei internado, andando de bicicleta. Mas me lembro, o tempo não passava. Não passa para quem é doente, demora muito. Imagina, e eu estou falando que eu fiquei no hospital talvez 2 ou 3 dias. Imagina uma pessoa doente, 38 anos, irmãos. Era esse homem, desiludido. Esse homem também certamente era um homem deprimido. O texto vai nos fazer entender que a palavra depressão não está no texto, não existia naquele tempo desse jeito. Mas ele é um homem deprimido, porque o texto vai dizer que ele ia lá, ficava deitado, ele era um paralítico, ficava deitado. Por quê, irmãos? Porque a depressão coloca o homem na horizontal. A depressão coloca o homem na cama. A depressão coloca o homem doente. A depressão coloca o homem ou a mulher, o ser, no chão. E por isso que eu estou dizendo que os nossos dias talvez sejam dias piores do que aquele, porque eu nunca vi falar tanta depressão como nos dias de hoje. Tanta gente deitada, de tanta gente no quarto, de tanta gente na cama, de tanta gente no quarto escuro. Esse homem desiludido, esse homem deprimido, esse homem que vive mais na horizontal do que na vertical. Irmãos, quando a gente fica muito tempo deitado, até os intestinos param de funcionar, não funciona direito. É preciso estar de pé. É preciso estar fortalecido. E, infelizmente, nós vivemos num tempo de pessoas deitadas. Pessoas que aquele documento médico, né? As empresas reclamam muito de tantas pessoas deitadas. Esse homem desiludido, deprimido, ele também é um homem desprezado, diz o texto aqui. Sabe onde é que está o desprezo com ele, irmãos? Ele diz para Jesus assim: Jesus, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Irmãos, não tem ninguém. Não vejo esposa, não vejo parente, não vejo amigo, não vejo crente aqui. Ele está dizendo para Jesus: eu não tenho ninguém. Irmãos, como é triste ficar sozinho. Outro dia eu e a Rosana comentamos lá em casa que quando nós moramos lá em Portugal, uma das tristezas nossas era que a gente não conhecia ninguém. A gente saía na rua, não conhecia ninguém. Ninguém sabia que a gente existia, não tinha papo, conversa.
É difícil. Então esse homem que era desprezado, não tinha ninguém. Ele reclamava assim: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Tem ninguém. Ô, gente, quantos por aí estão assim? Talvez esses que estão por aí chegaram aqui. E saiba você de uma coisa: você não está sozinho. Primeiro porque Jesus está aqui. E Ele nos levantou para abraçar você, orar por você, cuidar de você, estarmos juntos na fé. Amém? Estão sem ninguém. Quem está sem alguém está sem esperança, está sem fé. Eu e minha esposa, a gente conversa de tudo, conversa da vida, conversa da igreja, conversa da morte. E minha sogra ficou viúva muito cedo. E a gente comentou esses dias que, como é que a minha sogra, porque nós moramos hoje na casa dela, como é que ela conseguiu ficar sozinha nessa casa? Gente, solidão mata. Fica sozinho não. Quem está solteiro aí, ó, não precisa correr, mas casa. E se casar, se dá bem. E se estiver junto, não separa. Porque a solidão dá depressão. A solidão coloca na horizontal. Amém? Consigo chegar no coração de vocês, irmãos? Sabe como que é a experiência do pastor? Como as pessoas vão chegando na igreja, no tempo de Deus, do Espírito, na salvação de cada um, na sua experiência. O pastor prega as mensagens e eu fico esperando o crescimento de cada um. E aí é difícil para mim, porque eu tenho que trabalhar muito paciência dentro de mim, controle emocional, por causa do tempo de cada um. Então a gente precisa ter paciência com as pessoas. E não é fácil, né? Trabalhar isso. E eu falo disso porque, exatamente pelo fato de dizer que, ó, não tem ninguém, não tem esperança, sem fé. E a pessoa está chegando e vai ser abraçada, e vai sendo cuidada, e vai crescendo. É nesse sentido. E esse homem ainda, irmãos, esse homem que é desiludido, deprimido, desprezado, ele também é diminuído. Olha o sentimento das pessoas lá no mundo. Por isso que a gente vem para Jesus. Quem sabe você vem para Jesus exatamente por isso, gente. Ele também é diminuído. Porque ele fala assim, ó, quando eu quero descer na água lá, porque eu li o texto, né? Quando eu quero descer na água, que um anjo desce lá e agita, e é só um que entra, só aquele que entra, o primeiro que entra, que é curado, que é abençoado. Quando eu vou entrar, desce outro antes de mim. Tem sempre alguém na minha frente. Então, gente, são aqueles que são deixados para trás. São aqueles que são esquecidos, desprezados, sei lá. Ou talvez, fazendo um parênteses até, saindo do texto, talvez meio que merecedores até. Mas não importa, Jesus quer abençoar a todos, amém? E esse homem que eu identifiquei vocês, com essa característica, com essa história de vida, ele encontra Jesus. Jesus encontra esse homem. Mas Jesus encontra esse homem nesse estado, irmãos. 38 anos, doente, deprimido, desprezado, etc. Jesus surge na vida dele, num cenário destruidor, irmãos, de doença. Então, Jesus chega na vida daquele homem no limite da vida dele. E ele agora tem a oportunidade de ter um começo com Deus. Amém, irmão? Quem já teve um começo com Deus aqui, levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus, faz barulho e se alegra na presença de Deus. Um começo, gente.
Ó, irmãos, você lembra do seu começo? Eu lembro quando eu vim para Jesus, eu vim doente, de dentro para fora, assim, triste. Triste, porque um menino com 19 anos, não tinha celular naquela época, para me usar de exemplo. Triste, porque o celular quebrou, não tinha dinheiro para comprar outro. Jesus surgiu na vida da gente, amados. E a partir desse começo, dessa história, olha onde eu e você, onde nós chegamos. Quer ver, ó? Então deixa o pastor dizer. Eu cheguei para Jesus nesse tempo, nesse contexto, nessa história da minha vida, e eu nunca imaginei que um dia eu ia pisar nas terras bíblicas. Entendeu você agora? E hoje eu vi um irmão do simpósio de Israel que a gente fazia, esqueci o nome dele aqui agora, ele com a caravana, dizendo assim, agora nós vamos para o Muro das Lamentações. E aí logo em seguida eu vi a fotografia do casal, pastores maravilhosos, amigos da igreja, o pastor Nizar Tuman, que vocês sempre me ouvem falar dele. Outro dia eu tive coragem, acho que eu não contei isso para vocês. Outro dia eu tive coragem, irmãos, porque de Israel aqui tem 5 horas de diferença. Então agora que hora que é aqui? 9 horas, né? 9, ó, 10, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã lá. Eu acho que eu fui depois do culto aqui, não sei, peguei o celular no Messenger e liguei na câmera para ele. Irmão, vocês acreditam que eu encontrei o pastor Nizar Tuma no sofá? Ele aceitou a chamada e eu me arrependi. Daniel, eu me arrependi porque ele só fala inglês. E do lado de cá, como é que faz, né? Do lado de cá eu só falei assim para ele, do tipo assim, I don't speak English. Só falei, eu sei que ele vai entender, eu não falo inglês, pastor, mas eu queria te ver, eu queria te ver. Ele riu, foi paciente comigo, falou umas palavras, estendeu a mão para mim. E eu estou de novo, olha para mim, irmãos, eu estou de novo com esses negócios no meu coração, assim, de Israel. E eu conheço Deus. Quando começa com essas coisas, certamente, pastor Daniel, vou profetizar para a igreja e falar, meu pastor é bênção mesmo. Certamente Deus vai me levar lá, de novo. Quem quer ir comigo? Então, começa a sentir, orar, crer, amém? Vamos, Cláudio, ao invés de ir para Camboriú, vamos ficar uns 10 anos sem ir para a praia. Aí a gente vai para Israel, ué. Pastor, sem idolatria, mas eu fiquei feliz de ter ouvido essa semana o ministro de Israel, que hoje de novo ele é presidente, na verdade, Benjamin Netanyahu de novo. Eu particularmente tenho simpatia por ele, não sei porquê. Ele disse assim que o melhor país para ser cristão é Israel, porque eles respeitam a religião e eles são judeus, né? O país como um todo, né? É o berço das 3 religiões: o cristianismo, que Jesus nasceu lá, o islamismo também, né? Que cuida da abóbada. Pastor, o pastor vai estudando as coisas, depois fica no coração, tem que falar tudo, né? Fora do texto. Falei outro dia aqui sobre isso da abóbada de Abraão lá, que está nas mãos dos muçulmanos. Mas enfim, Jesus está aqui e está no nosso coração, amém, amados? E aí, já que falei disso, no tanque de Betesda, a gente foi lá, eu já falei isso para vocês. Tem uma água lá, que supostamente seria uma água como aquela, mas o anjo não mexe água, coisa nenhuma. E Jesus falou para o menino aqui: quer ser curado?
Porque Jesus tira os doentes da fila. Jesus tira o deprimido do quarto. Quer ser curado? Então, no limite daquele homem, chega Jesus. E o que Jesus fez, irmãos? Eu termino. O texto vai dizer, eu não vou nem ler, que eu já passei, né? Jesus, diz o texto, Jesus o viu. Fala comigo, Jesus viu ele. Fala, Jesus viu ele. Fala assim, Jesus está me vendo aqui. Amém, fala por irmão, Jesus está vendo você, irmão. Amém. Jesus está vendo você porque Ele vê. Ele vê a sua dor, a sua necessidade, como Ele viu aquele menino do chefe. E aí Jesus diz assim o texto: sabendo que ele estava naquele estado há muitos anos. Fala para o irmão assim, ó, Jesus sabe, irmão. Fala para ele, me ajuda aí que eu vou parar. Jesus sabe. Aí Jesus viu, Jesus sabe e Jesus pode. E aí Jesus ofereceu para ele: quer ficar são? Você quer ficar curado? Ele respondeu, como eu já disse que ele respondeu, não tenho ninguém, etc. Jesus ignorou essas respostas dele e disse assim: levanta-te. Fala comigo, irmão, fala. Levanta-te. Toma a tua cama e anda. Hã? Olha o que aconteceu, irmãos. Jesus deu 3 palavras de ordem. Palavra de ordem. Assim como ele deu a mesma palavra para o homem sobre o filho, teu filho já está curado. Palavra de ordem, de autoridade. Aí quando o pastor fala que espera o tempo, procura esperar o tempo de cada um, até nós entendermos que o caminho da obediência à palavra de Deus é o remédio. É o remédio. E o que aconteceu então? Jesus disse isso que aconteceu. O verso 9 responde. Põe o verso 9 lá, irmão. João 5:9. O texto vai dizer assim, ó: imediatamente. 5:9. Logo, imediatamente, na minha tradução, aquele homem ficou curado. E fez o quê? Tomou a sua cama e andava. E aquele dia era sábado. Jesus falou para ele: levanta. Ele fez o quê? Levantou. Jesus falou: toma o teu leito. Ele fez o quê? Pegou a sua cama. Jesus falou para ele: anda. Ele fez o quê? Ele andou. E eu e você só vamos bater palma para Jesus. Amém, irmão? Foi isso que aconteceu. Depois de 38 anos de espera, tudo mudou num instante. Num instante, gente. Por causa de uma palavra de Jesus, de um envolvimento com Jesus. Jesus veio aonde o doente estava. Jesus veio. Jesus vem de acordo com a sua necessidade. Você crê nisso? Fica de pé comigo aí. Porque quando Ele chega, tudo muda.